A Bíblia conta que Jesus é o Alfa e o Ômega, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós só conhecemos o presente e temos lembranças do passado. Mas tudo que nós estamos vivendo no tempo presente, para Deus é um filme que ele já assistiu e cujo fim ele já conhece. Então, nós estamos na linha da história, Deus tem um plano para o mundo e para a humanidade, e tudo que nós mais precisamos é somente entrar no plano perfeito de Deus. Seja muito bem-vindo aqui em Marcos capítulo 13. Jesus fala, sobre coisas do futuro, sobre revelações proféticas de situações que se cumpriram parcialmente e de outras que ainda irão se cumprir. A literatura apocalíptica da Bíblia, que está no próprio livro do Apocalipse, das Revelações, e em muitos livros proféticos e também nos Evangelhos. Então, seja muito bem-vindo, pega a tua Bíblia, abre em Marcos 13 e vamos dar sequência a este propósito de leitura da Bíblia. Temos mais 4 dias até o capítulo 16. Então aqui Jesus, na minha Bíblia aqui está com o título O Sermão Profético da Destruição do Templo. O cenário aqui era em Jerusalém. Nós vimos que Jesus começou o seu ministério pela periferia, pela região da Galileia, e depois Jesus foi ao seu foco, que era o centro da religião, na região da Judéia, em Jerusalém. E em Jerusalém tinha um templo, e esse templo era muito vultuoso, E a gente vai ver aqui, olha, versículo 1 diz: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os discípulos se admiraram da grande edificação que era o templo. Vamos ver aqui as características desse templo. Eu estou aqui com algumas notas. Diz aqui, olha, a visão do templo inspirava reverência. Tratava-se do maior complexo arquitetônico religioso do mundo, com pedras imensas. Uma pedra descoberta do muro ocidental teve o peso estimado em 600 toneladas. Só uma pedra desse templo, para a gente ter noção do quão vultuoso era esse templo, E aí diz aqui também que com suas pedras, guarnições douradas e telhado coberto de ouro, o complexo do templo parecia uma montanha coberta de neve. O templo parecia uma montanha de tão grande que ele era. E sob o sol formava uma visão fulgurante. Esse relato aqui é de um historiador, Joséfo. E o Talmud dos judeus dizia que quem não viu o templo em sua construção completa nunca viu um edifício glorioso em toda a sua vida. Então é deste templo que a Bíblia está falando, Desse templo que os discípulos olharam para uma verdadeira montanha em um templo judaico, e disseram: que pedras, que construções! E Jesus falou: não vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetizou um tempo em que esse templo seria destruído. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos, que destruíram totalmente este templo. Só que quando Jesus falou sobre isso, os discípulos entenderam, o templo era tão vultuoso que eles disseram, quando Jesus falou que o templo seria destruído,
os discípulos entenderam que ele estava falando do fim dos tempos, do fim do mundo, né? E no contexto religioso aqui, os discípulos confiavam muito, os discípulos não, os religiosos da época, né? Confiavam muito no templo. E eles confiavam que, como eles estavam no templo, eles estavam debaixo da proteção de Deus, né? Essa situação ela é recorrente na Bíblia. Se a gente for no livro de Jeremias, no capítulo 7, ele fala de um povo que confiava no templo, mas que eles não estavam vivendo uma vida de obediência a Deus. Diz aqui, olha, Jeremias 7,4. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos e adorarem outros deuses. Então permitirei que fiquem nesta terra por muito tempo, que dei a seus antepassados. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso a Baal e para todos os outros deuses, e depois vir aqui no templo, se apresentar diante de mim do meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar e praticar essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva o meu nome, se transformou em um esconderijo de ladrões, em um covil de salteadores, como o próprio Jesus mencionou? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Aplicando isso daqui nos dias recentes, nos dias de hoje, né? Você conhece alguém que vai à igreja um dia, 2 dias, e nos outros dias está vivendo do jeito que ela quer, está praticando todo tipo de pecado. Às vezes vai à igreja de manhã e à noite vive uma vida totalmente distante de Deus. Ela confia de alguma forma que o templo, que aquele lugar, né, está dando a ela algum tipo de proteção, algum tipo de... E ela sai do templo e vive da forma que ela quer, né? Era essa a confiança que Jesus repreendeu aqui, que o próprio Deus permitiu que esse templo fosse destruído, porque ele disse, olha, não é o templo, né? É uma vida de obediência à minha palavra e aos meus mandamentos, né? E assim, até hoje, né, a gente vê muito desse tipo de situação. Pessoa que diz, eu sou da igreja, e ela acha que porque é da igreja, ela alcança algum tipo de proteção e vive uma vida de desobediência a Deus. Infelizmente, isso alcança até a liderança. E hoje a gente vê muitos escândalos aí na mídia. É porque é da lei dos crentes, né? Ou, enfim, coisas desse tipo, não digo somente em relação aos crentes evangélicos, né? Mas em toda a cristandade, né? Então a gente se engana se a gente pensa que pode ir a um templo, no nosso tempo hoje a igreja, sei lá, um dia por semana e viver uma vida de uma forma que não agrada a Deus. O que Deus disse foi que, olha, você está com essa confiança aí, não restará pedra sobre pedra. Depois dessa parte aqui, ainda estamos aqui nos 2 primeiros versículos de Marcos 13, aí Jesus... Os discípulos entenderam que pedra sobre pedra era o fim dos tempos. E eles perguntam a Jesus no versículo 4, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá para que elas se cumprirem? E aí Jesus começou a dar vários sinais de que ele estava falando a verdade, né? E que viria um fim dos tempos. E aí ele fala que virão guerras e rumores de guerras, que virão terremotos, que viriam fome, que nação se voltaria contra nação, né? Que os cristãos seriam perseguidos e entregues aos tribunais,
que eles seriam açoitados para servir de testemunho e que eles, diante das autoridades que os perseguiam, não tivessem medo. Veja bem, se hoje nós nos posicionamos diante das verdades de Deus e por nos posicionarmos diante da verdade de Deus, podemos ser perseguidos? Podemos. Nós podemos hoje dizer que Deus criou o homem e a mulher e ponto final. Hoje eu defender essa postura pode me gerar perseguição, pode me gerar processo, pode me colocar até diante de um tribunal. E eu vou lá para quê? Segundo a Bíblia, para servir de testemunha de Jesus Cristo, né? E nós não devemos ter medo, nós não devemos nos amedrontar de defender a verdade. Eu também não vou ficar insultando ninguém, não vou ficar... Mas, oportunamente, eu não posso me furtar de defender a verdade, de falar a verdade, né? E aqui ele diz que quando a gente for diante desses tribunais, né, dessas autoridades, não tenha medo, né? Porque quem vai falar por você é o Espírito Santo. E aí ele diz que é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações, capítulo 10. O evangelho começou com 12 discípulos, apóstolos, se multiplicou por centenas, multidões, saiu das fronteiras de Jerusalém e hoje praticamente no mundo inteiro o evangelho foi pregado e essa profecia que Jesus disse aqui se cumpriu. E não foi pregado por gente importante não, viu? Não era cientistas, políticos, autoridades, era um bando de pescador, gente que aos nossos olhos não tem importância na sociedade, o que eles falam ninguém dá muita atenção não, mas assim o evangelho se estendeu por todas as nações. E no versículo 13 ele diz que sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas tem uma promessa aqui que ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então tem alguém que te odeia, que não gosta de ti, que te isola dos ambientes sociais, das mesas, das celebrações, das comemorações, porque você é uma pessoa que ama a Deus e vive no caminho de Deus e segue Jesus fielmente. A palavra diz que tu és bem-aventurado, que continua, persevera até o fim, que tu alcançarás a tua salvação deste mundo perverso. Esta é a lição aqui que Jesus dá. A partir do verso 14, Jesus fala de um período que a Bíblia denomina grande tribulação. E na grande tribulação, como a Bíblia diz aí, e ela fala que esse tempo vai ser iniciado quando surgir uma figura que é mencionada primeiramente no livro de Daniel, do profeta Daniel, e que é citada aqui por Jesus, né? E essa figura ele chama aqui de abominável da desolação, né? Que se cumpriu parcialmente com algumas figuras históricas, né? Com Antíoco Epifânio, com a própria destruição do templo nos anos 70, tempos em que o templo de Deus é profanado, né? Figuras de profanação, figuras de insulto, de blasfêmia, são colocados dentro de um lugar que é sagrado. E isso vai se cumprir no fim dos tempos, de uma maneira profética também, quando surgirá essa pessoa, esse homem denominado abominável da desolação. E esse homem vai profanar o que é sagrado, né? Vai profanar o templo e vai começar um período de grande perseguição ao povo de Deus. E aqui ele diz que nesse período de grande profanação, né? Algumas pessoas atribuem, relacionam que essa figura aqui é o anticristo, né? Vai ser um tempo de grande perseguição. E também houve esse tempo de grande perseguição, né? Nessa invasão dos romanos, no ano de 70 depois de Cristo, foi um período também de grande perseguição e que o que está escrito aqui também se cumpriu lá. O que é que está escrito aqui? Um período tão terrível, né, que diz aqui, olha, quem estiver no eirado, né, no telhado, nem desça para tirar alguma coisa da sua casa.
Quem estiver no campo, não volte para sua casa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentam. Orai para que isso não seja no inverno, porque a chuva dificultaria essa fuga. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e nem nunca jamais haverá. E aqui diz que o Senhor abreviou aqueles dias, porque se ele não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. E diz que ele abreviou por causa dos eleitos, daqueles que seguem Jesus, dos seguidores de Jesus, dos cristãos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali o Cristo, não acreditem, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos e falsos profetas procurarão enganar até os eleitos. E ele diz aqui, olha, estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito para que ninguém vos engane. Então, Jesus nos avisa antecipadamente. Na história, existe o relato de dezenas de falsos cristos. Tem o livro de Atos, no capítulo 5, fala sobre um homem chamado Teudas, o Galileu, que se apresentou como Cristo, como um Messias e enganou a muitos. A história relata um homem chamado Simão, filho de Giora, que também era um falso Cristo. Depois veio João de Giscala, em 60 depois de Cristo. Na Netflix tem uma série chamada, já num tempo mais recente, a Netflix tem uma série chamada Antares de la Luz, que era um homem que se criou uma seita e ele se auto-intitulava o Salvador. Ele viveu aqui em algum país da América Latina, que eu não recordo, mas a série está na Netflix, você pode assistir. E esse homem se intitulava o Cristo, o Salvador. E ele chegou a sacrificar uma criança. Isso foi em 2012, o ano agora muito recente. Mais recentemente também, e aqui no Brasil, nós temos um camarada chamado que se autodenomina, se autoproclama Jesus Cristo. Ele é o Henri Cristo, você já deve ter visto ele também aí na TV. Então, em todo o curso da história, essa profecia também se cumpriu. Tudo isso se cumprindo, gente, desde as guerras, rumores de guerras, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, enfim, toda essa profecia só prova que a Bíblia é um livro verdadeiro, e ela vai continuar se cumprindo até o tempo do fim. Na sequência, a grande tribulação, aí virá Jesus na sua segunda vinda. Ele veio a primeira vez e ele disse que voltará a segunda. A partir do versículo 24, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Versículo 24, mas naqueles dias, após a referida tribulação, é que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, os céus serão abalados. Todo o firmamento dos céus, a nuvem, as estrelas, a lua, o sol, tudo isso será abalado na volta de Jesus. O Deus que criou tudo isso, quando ele voltar, ele vai destruir novamente para recriar tudo novamente, na nova Jerusalém. Então aqui diz, olha o que diz. Naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Hoje a gente vê de vez em quando aí uma estrela cadente, mas nesse dia vai cair tudo, até o sol. Os poderes do céu serão abalados. As estrelas cairão do firmamento. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, Jesus, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Ei, você é escolhido, seguidor de Jesus Cristo? Ele virá e ele vai reunindo todos os seus escolhidos, todos os filhos de Deus, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele sabe quem são os seus seguidores. Ele te conhece pelo teu nome. E aí Jesus aqui fala da parábola da figueira, Novamente aqui vem a imagem da figueira.
E aí ele diz aqui que quando os ramos, vamos pegar aqui nessa parábola, aqui no interior do Ceará, quando começa aquele cheiro de chuva aqui no sertão, quando começa a vegetação agora, eu estou falando aqui no começo do ano, ainda não começou a chover, a gente pega uma estrada, tá tudo cinza, a vegetação tá bem seca. Quando começa a chover, dá os sinais, começam a aparecer os animais, a gente vê o inverno vai começar. Então o inverno dá os seus sinais. Jesus disse, olha, estes sinais aqui são os sinais de que eu virei. E fiquem de olho nos sinais, certo? Onde é que nós estamos hoje? Em que período que nós estamos hoje? Nesses primeiros sinais aqui que ele diz, já chegamos na grande tribulação? Ainda não. Ele diz aqui, olha, voltando um pouco aqui no versículo 8, se levantará nação contra nação, reino contra reino. A gente está vendo isso hoje, a gente está com algumas guerras em andamento, nação está se levantando contra nação, as nações hoje, em 2025, estão se armando, estamos nesse tempo aqui. E aí a gente começa a ver as guerras, né? A gente começa a dizer, eita, é o fim do mundo, é o fim dos tempos, só pode, a bomba atômica. Mas Jesus disse, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Então, sempre que a gente vê alguém falando, a guerra agora é o fim do mundo, não. Jesus disse, não se assustem. Ainda não é o fim. O fim vai começar quando essa criatura aqui chamada abominável da desolação, o anticristo, começar a profanar os lugares sagrados. O que também a gente já vê aí alguns sinais, né? Mas há a manifestação do espírito do anticristo e há o próprio anticristo manifesto, né? Aquele que quer ser igual a Jesus, mas com os valores totalmente contrários, antagônicos, anticristo, né? Totalmente antagônicos aos valores da palavra de Deus. E aí ele diz aqui, em verdade vos digo que tudo isso acontecerá diante dessa geração, essa geração é a nossa, né? E nós veremos esses sinais. Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Só que ele diz, a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só quem sabe o dia e a hora é o Pai. Ninguém sabe. No decorrer da história também, várias pessoas tentaram adivinhar o fim dos tempos, a data do fim dos tempos. Muita gente acreditava que era no ano 2000 e não adianta a gente querer prever, porque Jesus disse que nem ele sabe, nem os anjos sabem. Só quem sabe é o Pai, é o Deus Pai. E era essa pergunta que os discípulos tinham feito a ele lá no versículo 4. Olha, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá. O quando, Jesus responde aqui no final. Então a resposta para o versículo 4 está no versículo 32. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Ele só dá os sinais. E ele diz que porque ninguém sabe, nós temos que estar sempre vigilantes. Verso 33. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabei quando será o tempo. É como um homem que... Aí ele conta aqui uma pequena parábola, falando de um homem que sai da sua cidade, do seu país, e deixa na sua casa trabalhadores e uma pessoa vigilante. E ele diz, olha, estejam como essa parábola, esse vigilante sempre vigiando, porque ele não sabe quando voltará o dono da casa, para que não chegue o dono da casa e pegue esse vigilante dormindo. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem, aqui na rua, né? Hoje eu estou aqui na cidade de Crateús, estou de férias, na casa da minha mãe. E aqui tinha um guarda na rua quando eu era criança ainda, que toda a rua pagava, né? Faziam como se fosse uma espécie de uma vaquinha para pagar esse guarda que era o vigilante da rua. E esse guarda, muitas vezes, a gente pegava ele dormindo.
E a gente brincava, né? Mamãe, você tá pagando ali o fulano e ele passa a noite dormindo ali na cadeirinha dele, né? E a gente brincava. E é essa parábola aqui que Jesus diz, olha, para que o Cristo não volte e nos pegue dormindo, né, estejamos vigilantes, em oração, em obediência a Deus, em obediência à sua palavra, buscando estar em comunhão com Deus, para que vivamos com Deus agora e quando ele vier na sua segunda vinda reunir, né, dos quatro ventos da terra até os céus, dos quatro cantos, nós estejamos dentre esses eleitos de Deus, né? Vigiai, pois, versículo 35, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não os ache dormindo. Os que, porém, vos digo a todos. E ele finaliza aqui o capítulo 13, que é profético, falando: vigiai, vigiai. Como ele começou lá no princípio do capítulo, não confiem no templo, não confiem na igreja. Igreja que eu digo, as paredes da igreja. Não confiem no templo, não achem que vocês estão salvos porque vão ao culto, à missa, estão lá dentro daquele lugar porque você é da igreja, porque você, enfim, é crente, é católico, é testemunha de Jeová, é adventista. Não confiem nisso, mas estejam vigilantes em obedecer a Deus. É muito fácil obedecer a Deus dentro da igreja. Estamos em comunhão, louvando e adorando a Deus no meio do corpo de Cristo e com aquela finalidade. A nossa dificuldade é viver em obediência a Deus quando nós saímos daquele lugar. Quando nós nos deparamos com uma sociedade que não obedece a Deus, que não se sujeita a Cristo. Quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na rua, quando os nossos olhos cobiçam as coisas desse mundo que não agradam a Deus. E é nesse ponto que nós temos que estar vigilantes. E essa talvez seja a parte mais difícil, porque muitas vezes a gente relaxa, a gente descansa. Mas o mestre disse: vede que eu não vos pegue dormindo. Que o Senhor derrame graça para que andemos vigilantes em toda a nossa vinda, até o findar dessa vida terrena, ou até a volta do Senhor Jesus na sua segunda vinda em glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Grande abraço.